Você sabia que existem igrejas onde o altar não pertence a Deus, mas sim ao próprio inferno? Lugares onde os hinos escondem invocações, onde as ofertas alimentam pactos de sangue, e onde cada oração pronunciada fortalece demônios, em vez de expulsá-los. Eu sei disso porque passei anos do outro lado. Meu nome não importa agora. Mas o que importa é que eu estava lá, nos bastidores da escuridão, preparando armadilhas espirituais para destruir vidas e famílias inteiras. Durante muito tempo servi conscientemente às trevas. Fui feiticeira, médium, conselheira espiritual de líderes religiosos que você jamais imaginaria. Realizei rituais dentro de templos cristãos. Invoquei entidades demoníacas disfarçadas de anjos de luz. E vi com meus próprios olhos como Satanás infiltra suas estratégias nas congregações mais respeitadas. Hoje, sou livre. Hoje sirvo ao único Deus verdadeiro. Mas as cicatrizes que carrego e as memórias que me assombram são reais demais para serem ignoradas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo está chamando sua atenção para algo que precisa ser revelado. Então eu te peço, antes do continuar, escreva nos comentários agora mesmo: eu creio no poder da oração, porque o que vou compartilhar com você vai abalar tudo o que você achava que sabia sobre guerra espiritual. Deixe-me ser clara sobre quem eu era. Não nasci em um berço evangélico. Não cresci cantando hinos ou frequentando escola dominical. Minha infância foi marcada por sessões espíritas, consultas com entidades, e uma avó que me iniciou no ocultismo, antes mesmo de eu completar 10 anos de idade. Ela dizia que eu tinha o dom, que espíritos me escolheram desde o ventre, que minha sensibilidade ao mundo invisível era uma bênção ancestral. Aos 14 anos, eu já incorporava entidades durante rituais. Aos 17 me tornei consultora espiritual de pessoas influentes, políticos, empresários, cantores gospel e até pastores de igrejas enormes me procuravam em segredo. Eles queriam poder, queriam crescimento, queriam multidões, e eu entreguei tudo isso a eles. Mas o preço nunca foi dinheiro, o preço sempre foi a alma. Durante anos, vivi uma vida dupla. De dia, frequentava eventos religiosos, sorria para câmeras, participava de conferências. De noite, realizava pactos em cemitérios, invocava demônios em encruzilhadas e preparava trabalhos espirituais para abrir portas que jamais deveriam ser abertas. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Não era ignorância, era rebeldia consciente contra Deus. Eu escolhi servir às trevas porque acreditava que lá estava o verdadeiro poder. E por anos, pareceu que eu estava certa. Tudo o que eu tocava prosperava. Ministérios cresciam da noite para o dia. Igrejas se multiplicavam. Ofertas transbordavam. Mas por trás de cada milagre, havia um preço oculto. Mortes repentinas, famílias destruídas, jovens possuídos, suicídios inexplicáveis. Eu via tudo isso acontecer, e continuava, até o dia em que o inferno veio cobrar a minha própria alma. Hoje, liberta pelo sangue de Jesus Cristo, carrego uma missão: expor as estratégias do inimigo, revelar como Satanás se infiltra nas igrejas, mostrar que nem tudo que reluz vem do céu, porque eu estive lá. Eu preparei as armadilhas. Eu treinei líderes religiosos para enganar multidões, e agora, pela graça de Deus, estou do outro lado. Não para julgar, mas para alertar. Não para condenar, mas para libertar. Porque sei exatamente como o inimigo opera, e sei que muitos de vocês que estão assistindo agora podem estar sem saber, frequentando um lugar onde o altar pertence ao inferno. Tudo mudou numa noite de inverno, há cerca de 6 anos. Eu tinha acabado de realizar um ritual poderoso para um pastor de uma mega igreja no interior de São Paulo. Ele queria multiplicar seu ministério por 5. Queria aparecer na televisão. Queria reconhecimento nacional. O pacto foi selado com sangue de animal, invocações em línguas antigas, e a entrega simbólica de sua congregação. 3 meses depois, tudo o que ele pediu se concretizou. Mas naquela noite específica, algo saiu do controle. Eu estava sozinha, no meu quarto de trabalho espiritual. Um espaço escuro, cheio de velas pretas, imagens de entidades, e um altar coberto de oferendas. Era madrugada, por volta das 3 horas, o horário em que o véu entre os mundos fica mais fino. Eu havia acabado de invocar um principado para fortalecer outro líder religioso, quando senti uma presença diferente,
entrar no ambiente. Não era uma das entidades que eu costumava trabalhar. Era algo maior, mais denso, mais opressor. O ar ficou gelado instantaneamente. As velas começaram a trepidar. E então eu ouvi a voz. Não era uma voz audível, era algo que ecoava diretamente dentro da minha mente. Como se alguém tivesse penetrado meus pensamentos à força. A voz disse: "Você cumpriu bem o seu papel. Mas agora chegou a sua hora de pagar." Meu coração disparou. Tentei me levantar, mas meu corpo não respondia. Estava completamente paralisada. Foi então que vi a figura se materializar na minha frente. Era uma criatura grotesca, alta, com olhos vazios e uma boca que se abria em um sorriso assustador. Ela se inclinou sobre mim e sussurrou: "Você achou que estava no controle, mas sempre foi nossa prisioneira." Pela primeira vez em anos, senti medo real. Não era o medo teatral que eu usava para manipular clientes. Era terror pure. Percebi que tudo o que eu havia construído, todo o poder que pensei ter, era uma ilusão. Eu nunca estive no comando. Eu era apenas uma peça descartável em um jogo muito maior. Consegui gritar mentalmente o nome de Jesus. Não foi uma oração consciente. Foi um reflexo desesperado, algo que minha avó cristã, que morreu quando eu era criança, costumava repetir. Imediatamente a criatura recuou. As velas se apagaram todas de uma vez, e eu caí no chão, tremendo, encharcada de suor, percebendo que tinha acabado de tocar em algo que o inferno não queria que eu tocasse. Nos dias seguintes, comecei a ter visões durante o dia. Via demônios caminhando livremente dentro de templos lotados. Via pastores com sombras demoníacas, coladas em suas costas, sussurrando em seus ouvidos durante as pregações. Via fiéis sendo drenados espiritualmente, enquanto depositavam suas ofertas em campanhas específicas. E o pior de tudo, eu reconhecia os rituais. Eram os mesmos que eu ensinava. Uma tarde, enquanto passava em frente a uma igreja que eu mesma havia consagrado às trevas anos antes, ouvi gritos vindos de dentro. Entrei disfarçada entre a multidão. O que vi me deixou sem chão. Uma jovem estava no altar convulsionando violentamente. Seus olhos viraram completamente brancos. E a voz que saía dela era a mesma entidade que eu invocara naquele templo 3 anos atrás. O pastor, em vez de expulsar o demônio, apenas dizia que era manifestação da glória. A congregação aplaudia. Cantavam, dançavam. E eu sabia a verdade. Aquilo não era Deus. Era o inferno se alimentando publicamente. Saí correndo daquele lugar. Vomitei na calçada. Chorei até não ter mais lágrimas. Naquele momento compreendi que eu não era apenas culpada. Eu era cúmplice de uma destruição em massa. E se eu não fizesse algo, milhares continuariam sendo enganados. Mas como denunciar o que eu mesma ajudei a construir? Como alertar sobre algo que eu dominava tão bem? Foi então que uma mulher idosa se aproximou de mim na rua. Ela segurou minha mão com firmeza e disse: "Filha, Jesus ainda tem um plano para sua vida, mas você precisa escolher hoje." Ela orou por mim ali mesmo, na calçada suja de uma avenida movimentada, e pela primeira vez em décadas, senti algo que não era opressão. Senti paz. Senti que talvez houvesse um caminho de volta. Escreva agora nos comentários: "Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vem a seguir vai revelar segredos que o inferno não quer que você saiba." 3 semanas depois daquele encontro na calçada, recebi uma ligação de um dos pastores mais poderosos com quem eu trabalhava. Seu nome era Gabriel, líder de uma rede de igrejas que se espalhava por 4 estados. Ele foi um dos primeiros que me procurou há anos atrás, quando seu ministério ainda era pequeno. Eu o ajudei a crescer. Ensinei como abrir portais espirituais dentro do templo, como usar símbolos ocultos disfarçados de arte cristã, como invocar falsos sinais e maravilhas que enganariam até os mais sensíveis. E, em menos de 2 anos, ele passou de 100 membros para 15.000. Sua igreja era uma das mais badaladas da região. Mas naquela ligação, a voz dele estava diferente. Tensa, desesperada. Ele disse que precisava me ver urgentemente, que algo tinha saído do controle. Que as entidades estavam exigindo algo que ele não podia dar. Meu instinto me dizia para não ir, mas uma força maior, algo que eu ainda não entendia completamente, me empurrou para aquele encontro. Quando cheguei na igreja dele, já era noite. O templo estava vazio, mas as luzes do altar estavam acesas.
Gabriel me esperava sozinho, sentado na primeira fileira de cadeiras. Ele parecia 10 anos mais velho. Olheiras profundas, voz tremendo. Quando me viu, começou a chorar. Ele disse que tinha feito algo terrível, que durante uma campanha de prosperidade extrema, ofereceu algo além do que deveria, ofereceu a própria filha. Senti meu estômago revirar. Perguntei o que, exatamente, ele tinha feito. Gabriel confessou que durante um ritual privado, ele assinou um novo pacto. Em troca de se tornar referência nacional, de ter programas de TV, de construir um império religioso, ele entregou a vida da filha de 12 anos. Ele achava que era simbólico, que era apenas uma renovação espiritual. Mas 3 dias depois do ritual, a menina começou a definhar. Ela parou de comer, parou de falar, seus olhos ficaram opacos. E todas as noites, ela acordava gritando que um homem de fogo vinha buscá-la. Os médicos não encontravam nada. Mas Gabriel sabia, ele tinha selado a sentença da própria filha. Naquele momento, enquanto eu ouvia aquela confissão devastadora, senti uma presença se manifestar no altar. Era a mesma criatura que havia me visitado semanas atrás, mas agora ela não estava sozinha. Ao redor dela apareceram outras figuras demoníacas, 6 entidades altas, encapuzadas, com olhos vermelhos, brilhando na escuridão. Elas formaram um semicírculo ao redor de nós. Gabriel não conseguia ouvi-las claramente, mas sentia. Ele caiu de joelhos tremendo descontroladamente. E então, a voz principal falou, não apenas para mim, mas ecoando por todo o templo. O sangue já foi prometido. A alma já foi marcada. E você, bruxa, não tem poder aqui para desfazer o que foi selado. Eu sabia que era verdade. Dentro das regras do mundo espiritual das trevas, um pacto de sangue, especialmente envolvendo o inocente, era irreversível por meios ocultos. Mas algo dentro de mim, algo que eu ainda não compreendia totalmente, me fez levantar e gritar. Mas Jesus Cristo tem. A reação foi imediata e violenta. As 6 entidades investiram contra mim. Senti garras invisíveis rasgando minha pele. Fui arremessada contra a parede com uma força brutal. Minha visão começou a escurecer. Mas no último segundo, antes de perder a consciência, gritei novamente. Sangue de Jesus sobre essa criança. Sangue de Jesus sobre essa igreja. Sangue de Jesus sobre minha vida. O que aconteceu a seguir foi algo que nem todo o meu conhecimento em ocultismo poderia ter previsto. Uma luz explodiu no centro do altar. Não era uma luz comum. Era um brilho intenso, quente, que expulsou todas as sombras instantaneamente. As entidades começaram a uivar, não de raiva, mas de dor. Elas se retorciam como se estivessem sendo queimadas vivas. E então, de dentro daquela luz, emergiram figuras revestidas em armaduras celestiais. Eram anjos guerreiros, altos, imponentes, com espadas flamejantes nas mãos. Eles não negociaram, não dialogaram, simplesmente executaram uma ordem divina. As correntes espirituais que prendiam aquela igreja foram quebradas. Os portais demoníacos que eu mesma havia aberto foram selados à força, e as entidades foram expulsas com uma autoridade que me fez cair de joelhos em lágrimas. Gabriel, ainda prostrado no chão, começou a chorar alto. Ele clamava como um homem que acabara de ver o inferno e o céu ao mesmo tempo. E ali, naquele templo, que por anos serviu às trevas, algo mudou. O pacto foi anulado. Não porque eu tivesse poder, não porque Gabriel merecesse, mas porque o nome de Jesus Cristo carrega uma autoridade que está acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo domínio demoníaco. Naquela noite, a filha de Gabriel acordou. Ela voltou a falar, voltou a sorrir. E embora levasse meses para se recuperar completamente, ela foi liberta. Mas para mim, aquela experiência foi o ponto de não retorno. Eu vi com meus próprios olhos que existe um poder maior, que as trevas tremem diante da luz, que todo pacto, por mais profundo que seja, pode ser quebrado pelo sangue do Cordeiro. E naquele momento, ajoelhada no chão daquele altar destruído espiritualmente, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Renunciei a tudo o que eu era. Quebrei meus vínculos com o ocultismo. Destruí meus objetos de poder. E entreguei minha vida ao único Deus verdadeiro. O inferno me marcou como traidora. Mas o céu me recebeu como filha. E desde então, minha missão mudou. Não estou mais abrindo portas para demônios.
Estou expondo como eles operam. Não estou mais enganando multidões, estou alertando sobre os perigos reais que rondam o povo de Deus. Porque eu sei o que acontece nos bastidores. Eu conheço os rituais secretos. Eu sei quais símbolos são usados. Eu sei como identificar uma igreja que não serve a Deus, mas ao próprio inferno. Os primeiros meses após minha conversão foram os mais difíceis da minha vida. Romper com o ocultismo não é como deixar um emprego ou mudar de cidade. É uma guerra espiritual constante. As entidades que eu servi por anos não aceitaram minha saída pacificamente. Elas vinham durante a noite. Sussurravam ameaças, faziam minha casa tremer. Quebravam objetos, provocavam pesadelos tão reais que eu acordava sem saber se ainda estava sonhando ou não. Havia momentos em que eu sentia vontade de voltar. Não porque sentisse falta do poder, mas porque a pressão espiritual era insuportável. Mas algo havia mudado dentro de mim. Eu não estava mais sozinha. Antes, eu operava por conta própria, usando forças que eu achava controlar. Agora, eu tinha Jesus. E toda vez que a opressão vinha, eu clamava o nome dele. E toda vez que eu clamava, a opressão recuava. No começo, foi difícil acreditar que algo tão simples poderia ser tão poderoso. Durante anos, eu pratiquei rituais complexos, usei ervas raras, pronunciei encantamentos em línguas antigas. E agora, apenas um nome. Apenas uma palavra. Jesus. E o inferno inteiro tremia. Foi numa pequena congregação nos arredores de Minas Gerais que encontrei refúgio. Uma igreja simples, sem luxos, sem holofotes, sem campanhas milionárias. O pastor era um homem humilde, que trabalhava durante o dia como marceneiro e pregava à noite. Ele não tinha carro importado, não usava ternos de grife, não prometia prosperidade instantânea. Ele apenas ensinava a palavra. E foi ali, naquela simplicidade, que comecei a entender o que é verdadeiramente servir a Deus. Não era sobre crescimento numérico. Não era sobre dinheiro. Não era sobre fama. Era sobre santidade. Era sobre obediência. Era sobre morrer para si mesmo diariamente. O pastor me discipulou com paciência. Ele sabia do meu passado. Sabia que eu vinha das trevas. E em vez de me julgar, ele me ensinou a andar na luz. Passei meses apenas ouvindo. Aprendendo a orar de verdade. Aprendendo a jejuar sem segundas intenções. Aprendendo a ler a Bíblia, não como um livro de feitiços, mas como a revelação viva de Deus. E a cada dia, algo dentro de mim era restaurado. As feridas começaram a sarar. Os pesadelos diminuíram. A paz que eu nunca conheci começou a encher minha alma. Mas a verdadeira virada aconteceu quando decidi testemunhar publicamente. O pastor me deu a oportunidade de compartilhar minha história durante um culto. Eu estava aterrorizada, não porque tivesse medo das pessoas, mas porque sabia que ao expor meu passado, eu me tornaria um alvo ainda maior para o inferno. Mas algo dentro de mim dizia que era necessário, que outras pessoas precisavam ouvir, que muitos estavam presos, da mesma forma que eu estive. Então, com a voz trêmula, contei tudo. Contei sobre os pactos, sobre os rituais dentro de igrejas, sobre como pastores me procuravam em segredo, sobre como o crescimento artificial era comprado com almas. Quando terminei, o silêncio no templo era absoluto. Algumas pessoas choravam, outras estavam em choque. Mas então, uma mulher se levantou. Ela disse que frequentava uma igreja grande na capital, e que reconheceu vários sinais que mencionei. Ela começou a chorar, confessando que sentia opressão sempre que entrava naquele lugar, que via sombras, que ouvia vozes, mas achava que era loucura dela. Naquela noite, ela foi liberta, renunciou aos vínculos espirituais daquela congregação contaminada. E outras pessoas fizeram o mesmo. Foi então que compreendi minha missão. Deus não me salvou apenas para eu mesma ser livre. Ele me salvou para que eu pudesse libertar outros, para que eu pudesse expor as obras das trevas, para que eu pudesse ensinar o povo de Deus a discernir entre o verdadeiro e o falso. Hoje, minha vida é completamente diferente. Não tenho mais riquezas materiais. Não tenho mais influência nos círculos poderosos. Não tenho mais o respeito das elites espirituais. Mas tenho algo infinitamente mais valioso. Tenho paz. Tenho propósito. Tenho a certeza de que estou do lado certo. E tenho a alegria de ver vidas
sendo transformadas pela verdade. Toda semana, recebo mensagens de pessoas que estavam presas, pessoas que frequentavam igrejas onde o altar não pertencia a Deus, pessoas que estavam sendo manipuladas espiritualmente. E quando elas ouvem meu testemunho, algo se quebra, os olhos se abrem, e elas finalmente conseguem sair. Isso não tem preço. Isso é o que me mantém de pé. Se você está assistindo agora, e reconhece algum desses sinais na igreja que você frequenta, saiba que há esperança. O mesmo Deus que me libertou pode libertar você. O mesmo sangue que quebrou minhas correntes pode quebrar as suas. Não importa há quanto tempo você está preso, não importa quão profundo é o pacto, Jesus Cristo é maior. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser a ferramenta que Deus vai usar para libertar uma vida. Depois de tudo que vivi, aprendi que o povo de Deus precisa urgentemente de discernimento espiritual. Não basta ter fé, não basta congregar, é preciso saber diferenciar o que vem do céu e o que vem do inferno. E isso não é fácil, porque Satanás é mestre em disfarces. A Bíblia diz claramente que ele se transforma em anjo de luz. Isso significa que ele não vai aparecer com chifres e tridentes dentro da igreja. Ele vai aparecer com uma Bíblia na mão. Vai pregar versículos, vai fazer milagres, vai promover crescimento, mas por trás de tudo isso, haverá um propósito sombrio. Deixe-me compartilhar sinais práticos que aprendi a identificar durante meus anos servindo às trevas e agora combatendo-as. Primeiro, observe a ênfase da pregação. Se uma igreja fala mais sobre dinheiro do que sobre santidade, desconfie. Se as campanhas de oferta são mais frequentes do que os apelos ao arrependimento, algo está errado. Deus não é contra a prosperidade, mas quando a prosperidade se torna o centro da mensagem, o altar foi desviado. Eu preparei inúmeros líderes para pregar exatamente dessa forma. A estratégia era simples: desviar o foco de Jesus Cristo para as bênçãos materiais. Assim, as pessoas não buscam a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar. Segundo, preste atenção nas manifestações espirituais. Nem tudo que cai no chão é do Espírito Santo. Nem todo tremor é unção. Nem toda língua estranha vem do céu. Eu ensinei como invocar falsos sinais, como fazer pessoas desmaiarem usando técnicas de manipulação energética, como provocar tremores coletivos através de frequências sonoras específicas durante o louvor. Tudo isso é real, e está acontecendo agora em muitas igrejas. O verdadeiro mover de Deus traz quebrantamento, arrependimento, transformação de caráter. O falso traz apenas espetáculo, emoção passageira, e depois um vazio ainda maior. Terceiro, analise o estilo de vida da liderança. Jesus disse que pelos frutos conheceremos a árvore. Se o pastor vive em luxo exorbitante enquanto os membros mal conseguem pagar suas contas, algo está profundamente errado. Não estou dizendo que os pastores devem ser miseráveis, mas há uma diferença entre viver dignamente e ostentar riqueza escandalosa. Carros blindados de milhões, mansões com dezenas de quartos, rupes do Grife, viagens internacionais constantes. Isso não é bênção. É fruto de pactos. Eu vi pastores venderem suas congregações em troca desse estilo de vida. E o pior é que eles convencem os fiéis de que essa é a vontade de Deus. Quarto, fique atento aos símbolos. Muitas igrejas hoje usam logotipos, decorações e elementos visuais que carregam significados ocultos. Triângulos invertidos, olhos isolados, pirâmides, hexagramas disfarçados, cores específicas em combinações ritualísticas. Eu mesma desenhei identidades visuais para ministérios, inserindo símbolos que serviam como portais espirituais. A maioria dos membros não percebe, acham que é apenas arte moderna, mas no mundo invisível, esses símbolos funcionam como antenas que atraem entidades demoníacas. Quinto, questione a exclusividade salvífica. Se uma igreja ensina que só quem congrega ali será salvo, fuja. Se o líder se coloca como mediador indispensável entre você e Deus, isso é seita, não cristianismo. Jesus Cristo é o único mediador. A salvação está em seu nome, não no nome de uma denominação ou de um líder carismático. Esse tipo de doutrina é usada para criar dependência emocional e espiritual, e pessoas dependentes são facilmente controladas e manipuladas. Agora, o que fazer se você identificou esses sinais? Primeiro, ore.
Clame a Deus por discernimento e direção. Não tome decisões impulsivas, mas também não ignore o que o Espírito Santo está revelando ao seu coração. Segundo, busque uma igreja verdadeiramente comprometida com a palavra. Uma igreja que prega arrependimento, santidade, cruz, renúncia. Uma igreja onde o pastor vive o que prega. Terceiro, renuncie verbalmente a todo vínculo espiritual que você possa ter feito, consciente ou inconscientemente, com aquele lugar. Declare em voz alta que você pertence apenas a Jesus Cristo e que nenhum pacto das trevas tem autoridade sobre sua vida. O jejum quebra fortalezas espirituais. Quando você jejua, você está dizendo ao mundo invisível que está falando sério com Deus. Isso incomoda os demônios, e muitas vezes, é no jejum que recebemos revelações claras sobre situações que antes estavam confusas. Quinto, compartilhe seu testemunho. Quando você testemunha publicamente sobre o que Deus fez em sua vida, você fortalece sua própria fé e ajuda outros a encontrarem o caminho. O inferno odeia testemunhos. Por quê? Porque testemunhos inspiram libertação. Eu sei que tudo isso pode parecer assustador. Pode parecer que o inimigo está em toda parte, mas a verdade é que Jesus Cristo já venceu. A batalha principal já foi ganha no Calvário. O que estamos vivendo agora são apenas os espasmos finais de um inimigo derrotado, que tenta levar o máximo de pessoas consigo antes do fim. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você pode escolher hoje ficar do lado da luz. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Essa declaração é um ato de guerra espiritual. É você dizendo ao inferno que não será mais enganado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo guiou você até esta mensagem, porque há algo que ele quer tratar em sua vida. Talvez você esteja frequentando uma igreja onde sentiu sinais de alerta, talvez você conheça alguém preso em um ministério contaminado, ou talvez você mesmo tenha feito pactos espirituais sem entender as consequências. Seja qual for o seu caso, saiba que hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia em que você pode escolher romper com tudo que te prende e entregar sua vida completamente a Jesus Cristo. Eu passei anos acreditando que o poder estava nas trevas, que para ter sucesso, influência e reconhecimento, era preciso pagar um preço oculto, mas descobri da pior forma possível que esse preço nunca vale a pena. O inferno não negocia. Ele escraviza. Ele destrói. Ele mata. E quando você percebe a armadilha, muitas vezes já é tarde demais. Mas a misericórdia de Deus é maior. Ele me encontrou no fundo do poço, me tirou das trevas, me lavou com seu sangue, e hoje estou aqui, livre, restaurada, cumprindo um propósito que nunca imaginei ter. A mensagem que eu quero deixar com você é esta: nem tudo que parece cristão é de Deus. Nem toda igreja é casa de oração. Nem todo líder serve ao Senhor. Satanás se infiltrou profundamente no meio evangélico. Ele criou réplicas quase perfeitas do verdadeiro cristianismo, e milhões de pessoas sinceras estão sendo enganadas neste exato momento. Mas você não precisa ser mais uma vítima. Você pode abrir os olhos. Você pode discernir. Você pode escolher a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Não uma versão diluída dele. Não um Jesus que só abençoa e nunca confronta. Mas o Jesus real, aquele que morreu na cruz. Aquele que ressuscitou. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Se você identificou os sinais de ocultismo na sua igreja, não tenha medo de sair. Deus não vai te punir por buscar a verdade. Pelo contrário, Ele vai te honrar por escolher a santidade em vez do conforto. Pode ser difícil no começo. Você pode perder amigos, pode ser criticado, pode até enfrentar a perseguição espiritual. Mas vale a pena, porque no final, o que importa não é quantas pessoas te seguem, mas se você está seguindo a Cristo. E se a resposta for sim, você está do lado certo. Se você nunca entregou sua vida verdadeiramente a Jesus, faça isso agora. Não espere mais. Não adie essa decisão. O tempo está se esgotando. O mundo está caminhando rapidamente para o fim, e cada dia que passa sem Jesus é um dia desperdiçado na eternidade. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que por anos vivi enganado, achando que estava servindo a Deus,
quando na verdade estava alimentando o inferno. Hoje eu renuncio a todo pacto. Renuncio a toda manipulação espiritual. Renuncio a todo vínculo com as trevas. Eu quebro, em nome de Jesus Cristo, toda aliança que não vem de ti. E te entrego agora minha vida, completamente. Seja o Senhor do meu coração. Seja o guia dos meus passos, e me ensina a viver em santidade e obediência. E em verdadeiro temor ao teu nome. Amém. Se você fez essa oração de coração, você acaba de nascer de novo. Sua história está apenas começando, e eu quero te encorajar. Busque uma igreja verdadeira. Leia a Bíblia diariamente. Ore, sem cessar, jegue-o regularmente. E nunca, jamais, comprometa sua fé por causa de bênçãos materiais. Deus cuida de você. Ele sabe do que você precisa, e Ele nunca vai te abandonar. Agora eu preciso do seu apoio, para que essa mensagem alcance mais vidas. Escreva nos comentários agora. O inferno treme quando eu oro. Essa não é apenas uma frase de efeito. É uma declaração de guerra espiritual. É você dizendo que não será mais manipulado, que não será mais enganado. Que você pertence a Jesus Cristo. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares, irmãos de igreja. Envie nos grupos, publique nas redes sociais. Muitas pessoas que você conhece podem estar presas sem saber. E este testemunho pode ser a chave que Deus vai usar para libertá-las. Inscreva-se neste canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar esta mensagem para ainda mais pessoas. Lembre-se, a batalha é real. O inimigo não descansa, mas o nosso Deus é maior. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E no nome dele, todo joelho se dobrará, inclusive o do inferno. Fique na paz do Senhor. E que Deus continue abrindo seus olhos espirituais para discernir entre o verdadeiro e o falso. Até o próximo vídeo.